E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Shagcast. Aqui é o João lá do X-Anime Gamer. Eu tô mais uma vez aqui com o Little Zé. Se apresenta aí, cara. E aí, pessoal, eu tô mais uma vez sem saber me apresentar direito. Até o 10 vai sair, né? Eu acho. Enfim, gente, hoje a gente vai falar de Moriarty, ou Patriota, que é um mangá que tá em publicação aqui no Brasil pela Panini. Ele vai ganhar um anime, eu sei que vocês não vão ver. Então por isso o Shagcast tá vindo aqui pra fazer essa recomendação, claro, né? E assim, pra quem não sabe, Ninguém ele... compra esse mangá. Ninguém compra esse mangá. Eu e o Zé aqui, meia dúzia de brasileiros. Né, ele perde até pra Granblue no top selling do Brasil, pra vocês terem noção que o negócio não vende muito bem. Mas enfim, pra quem não sabe, Moriarty, ele é o vilão do Sherlock, né? Então você tem essa referência aos livros também, um paralelo muito grande com a série da BBC, né? E nesse mangá, a gente tem ele como protagonista, que é uma abordagem até diferente. E eles até acrescentaram toda uma parte da infância dele pra gente entender essa contextualização, onde a gente tem um vilão, só que com alguns objetivos nobres, digamos assim, ou pelo menos na visão dele, aquilo vai ser uma coisa positiva. Só que o que ele quer fazer? Ele quer limpar os nobres, ele quer acabar com aquela hierarquia de classes. O mangá trabalha muito com essa ideia das classes e tudo, e por conta disso ele não vai medir os meios, ele só quer o fim, então acaba sendo um personagem bem interessante porque ele tem essa espécie de justiça distorcida. E é um personagem que, nos livros, ele é totalmente diferente. Se fosse o personagem dos livros no mangá, ele não seria um bom protagonista. Nos livros, ele é um personagem muito mais fechado e muito mais... como se fosse um idoso mesmo. Já no mangá, ele tem um carisma muito grande e muitas vezes é um personagem que segura a obra. Talvez a situação que esteja ali não seja tão interessante, mas como ele é um personagem muito carismático, que convence tão bem, e é um mangá que sabe abordar um vilão, ele não trata como um herói em nenhum momento, acaba fluindo muito bem a história, por mais que tenha bastante diálogos. Sim, sim. E fora que também você tem essa ideia dos crimes perfeitos que ele vai fazer, né? Então tem toda uma condução pra ele fazer esses crimes pra que as pessoas pensem que foi uma outra pessoa que fez e sempre com aquele intuito de mostrar a podridão da nobreza, né? O que eu acho interessante Isso, também... Oi, mandei. isso é abordado de uma maneira até que diferente de vários mangás, porque tem alguns mangás, tipo Full no Han, o Crimes Perfeitos, que tá em publicação aqui no Brasil, que todo volume são vários e vários crimes que não tem como desvendar. E acaba ficando uma fórmula repetitiva. Sim, E sim. Moriarty não tem isso. Tem poucos casos assim que ele faz ali o crime, só que eles são casos maiores, bem mais extensos e trabalhados. Não passa aquela sensação repetitiva e a história ela é meio episódica, mas ela tem um ponto de onde ela quer chegar. Isso, é como se todos eles estivessem contribuindo para um objetivo maior que ele tem e para desenvolver os personagens. Sempre tem uma dinâmica muito grande, porque ele apresenta o grupo do Moriarty, né, que envolve personagens dos livros e também alguns mais originais. E o que eu acho interessante também é que, apesar dele ter, né, toda essa explicação dos crimes, ele acaba não caindo muito naquela condução que fica ruim para ler, sabe? Ah, aqui nesse momento a gente vai fazer um capítulo inteiro de exposição. Ele traz essa coisa de colocar no meio da ação as explicações. Então é uma dinâmica bem semelhante à série da BBC, para quem já acompanhou, que é muito boa, por sinal. Então a gente tem uma condição realmente interessante, né? O Zé pode até dar um paralelo aí com os livros, né, sobre isso. E o Moriarty é um mangá que ele tem uma cadência que não te trata como um idiota. É bem como nos livros e como na série. Ele vai te apresentando as coisas aos poucos, sem ser muito expositivo. Inclusive, ele bebe muito da série da BBC, mais até do que dos livros em alguns aspectos, porque muitos personagens nos livros eles foram pensados para aquela época e hoje em dia eles não funcionariam tão bem. Por exemplo, o Sherlock, que tem um destaque muito grande no mangá, é basicamente um segundo protagonista, ele é muito mais parecido com o da série. Nos livros, ele é um personagem que ele é um pouco mais sério, ele é um pouco mais fechado, mas ele era rude, ele era uma pessoa menos formal. Só que ele era menos formal para aquela época em que você passa os livros. O mangá, ele se passa mais ou menos na mesma época que os livros, mas ele é para um público mais novo, para um público diferente Uhum. daquele. Então ele faz igual a série. Ele pega a temática de vamos fazer um personagem que causa um desconforto nos outros, um personagem informal, e ele adapta para o que seria uma pessoa informal nos padrões da sociedade de hoje. Então ele é um personagem mais inspirado. O próprio Moriarty também é assim. Eles pegam a base dos personagens e adaptam para os dias de hoje. Por Uhum. mais que a ambientação ainda seja daquela época.
E fora que também tem essa transição, né? Que a gente tá falando de uma série aí, acho que é britânica, né? Só me confirma isso, britânica, né? Sim. E é quando eles trazem pro mangá, tem aquela estética oriental, né? Dos designs, dos personagens, de como as coisas são conduzidas. Então você tem essa... digamos, esse caráter mais autoral, né, do cara que produziu o mangá. Ele consegue adaptar isso muito bem. Isso é bem interessante, mas mesmo assim, se o cara viu a série, ele reconhece aqueles personagens. É como se eles até tivessem um desenvolvimento a mais. Então é muito bom, né, até o Zé me indicou antes de eu começar a ler, ver a série antes ou então ver depois como um complemento, porque ela apresenta esses personagens que acaba que, mesmo não sendo a mesma continuidade, né, o mangá é uma coisa diferente da série, você já tem aquela noção ali do que você pode esperar, né? E fora que os personagens também são muito bem desenvolvidos, só tem lá aquele efeito Code Geass da vida, né? Então, antes de falar do efeito Code Manda. Geass, uma coisa que é bom destacar é que a série ela é uma boa base para o mangá, e os livros também são. É bom tu ter um pequeno conhecimento, porque tu vai pegar muitas referências, até nos títulos. A série também tem isso, mas os títulos da série são uma coisa que as pessoas prestam menos atenção. Uhum. Por exemplo, tu vai ter capítulos baseados no Estudo em Vermelho, daí é chamado de O Estudo em Escarlate. Tu vai ter ali o Escândalo da Boemia, tu vai ter Baskerville, tu vai ter várias referências aos livros. Ele pega a base dessas histórias e conduz para uma coisa bem mais autoral. Tipo, tu não sente que tu tá vendo uma adaptação fiel, mas é uma coisa que, se tu gosta da obra, tu vai ter referências, sabe? E às vezes a pessoa nem saca de primeira, né? Que, tipo, se não prestar atenção no nome dos personagens ou então no local, ela não saca, porque tem uma pegada realmente diferente. E esse negócio que a gente tá falando do efeito do Code Geass é justamente quando tu tem um personagem que ele é muito desenvolvido, ele é muito carismático, muito interessante, e às vezes os personagens secundários, embora eles não sejam ruins, mas como eles não estão tão próximos dessa galera que tem uma ênfase maior, você sente que, assim, sabe, poxa, me leva pra esse ponto mais interessante aqui, você sente que eles não estão entregando tão bem como os maiores. O Moriarty e o Sherlock, quando estão nas visões deles, o mangá flui muito bem, é muito bom. Mas quando é uma história paralela, que não tem os dois personagens, o mangá ele fica com um ritmo meio quebrado. No volume 4, a gente tem uma história consideravelmente longa, com personagens secundários. E é uma trama bem interessante, bem pensada. Só que não tem aquele carisma dos personagens ali. Uhum. E outro fator também que o mangá faz muito bem é como ele distribui a inteligência dos personagens. O Moriarty e o Sherlock, eles são mais inteligentes que os demais, né? O Mycroft, que também aparece mais pra frente, eles são mais inteligentes que os demais, mas tu não sente que todos os personagens são burros, porque muitas obras, pra enaltecer a inteligência de alguns personagens, tratam eles como burros e botam alguns personagens com uma inteligência normal, digamos assim. E outros botam todo mundo super inteligente e tentam destacar a inteligência de alguns, só que não funciona bem. No mangá não tem isso, tu tem um nível de inteligência muito equilibrado. Tanto o Sherlock quanto o Moriarty, eles têm uma inteligência acima do normal, mas é bem equilibrado com os demais, e o ponto da rivalidade entre os dois é até mais bem feita que nos livros em alguns momentos, e até da série também, porque o Sherlock e o Moriarty no mangá, ambos têm basicamente um intelecto equivalente, só que mesmo sendo equivalentes, os dois se destacam em algumas áreas. Tipo, o Moriarty ele pensa de uma forma mais criminal, o Sherlock não. O Moriarty é mais trapaceiro, o Sherlock não. Tem essas distâncias, mas os dois são inteligentes. No livro, chega num ponto que tu sente que, ok, o Sherlock tá na frente. Uhum. Na série também passa essa sensação de, ok, o Sherlock que tá na na série frente. tem uma situação que a gente até tava falando antes de começar aqui, que é daquele Deus Ex Machina. É uma situação muito boa, assim, você pensa, poxa, que plano louco aqui, interessante, né? Uma coisa que realmente você gosta de ver. Só que se você pega ali pra parar pra pensar, é aquele estilo de cena ali que ele puxa uma coisa que... Enfim, não é tão anatômica assim, ela não funciona tão bem, ela não tá tão bem encaixada assim, apesar de ser um momento legal. Aqui no mangá a gente não sente tanto isso. A gente sente que tem sempre aquela coisa de tentar fazer uma história mais pé no chão. Então, apesar de você ter esses níveis de inteligência muito altos, a história em si é pé no chão, a ambientação também é uma coisa que a gente consegue acreditar. Que eu acho que nesse tipo de obra que envolve contextualização histórica, ele tenta muito falar de algumas situações daquele período da história, como a sociedade é vista,
artista, eu creio que isso é muito importante, porque cria o paralelo, né? Ele te apresenta essa parte histórica e, claro, como é uma obra que trabalha desenvolvimento dos personagens, também tem paralelo com a vida real, né? O momento atual que a gente tá vivendo no mundo. Então, acho que quando você faz uma coisa que ela funciona melhor, que você consegue realmente acreditar, isso é um grande adendo no mangá, né? Uma outra coisa que eu achei interessante também, né, a parte da violência. É um mangá que, apesar de não ser uma violência tão alta assim, ele consegue mostrar muito bem a crueldade da classe nobre, fazendo com que a gente entenda muito bem porque o Moriarty, ele tá fazendo isso, né, que realmente são pessoas desprezíveis. Sim. Ele não tem uma parte visual muito agressiva, mas acho ele que é o consegue contexto, né? bem. O contexto tem uma crueldade maior. E uma coisa da arte, que tu citou sobre a ambientação, uma coisa que o artista faz que eu acho muito legal, é que quando ele desenha algo num tom mais moderno, quando ele faz uma coisa mais moderna, tem uma nota de rodapé dizendo, não, na verdade, não é assim que era esse aspecto, não era assim que era esse desenho. Né? Não era aquilo, não é assim que era naquela época. Uhum. Depois, em alguma página ali do mangá, ele mostra como que seria se fosse ambientado, tipo, 100% fiel àquela época. Sabe? Ele tenta modernizar um pouco o traço. Isso, o traço, em geral, ele, algumas coisas ele se sobressai, e em outros ele é meio mais ou menos. A parte visual dos personagens é muito boa, só que, tipo, algumas cenas de diálogos mostram o personagem com a boca aberta, cheia de linhas de ação, e fica aquela coisa meio brega. Né? A parte da ação também do mangá tem pouca ação, mas quando tem, é bem simples, não tem nada demais. Alguns momentos o autor até tenta, tipo, tem algumas partes que ele coloca a parte em primeira pessoa, pra te ver a arma e tudo. Uhum. Então, é bem pensado, mas é simples. Mas eu acho que o que mais se destaca nesse mangá, de longe, é a quadrinização. É um mangá que tu tem muitos diálogos, e mangá com muito diálogo geralmente pode ficar poluído. Ele é muito bem distribuído, no geral. E Moriarty, não, todos os diálogos são bem distribuídos a ponto que não atrapalha a parte da arte, e ele também consegue passar algumas emoções muito bem com os diálogos. Por exemplo, tem uma parte que o Sherlock ele pega pra tocar um violino, que era uma parte que ele tava pensando, era uma parte que ele tava denso. A cada quadro, os quadros de pensamento dele vão ficando pretos, assim, meio nublados, e vai ficando mais rápido os quadros. Vai mostrando uma sensação de velocidade maior, até que chega num ponto que a crina do arco do violino estoura. Uhum. Então ele consegue passar essa sensação de desespero, de melancolia dos personagens muito bem. Ele também consegue preparar boas cenas, assim, de efeito, sabe? Cenas que, tipo, seriam aquelas cenas de efeito mesmo, sabe? Com frase de efeito, aquela cena pra te olhar, nossa, que incrível. Ele bota, sei lá, partes mais tensas de diálogos, e depois tu vira a página e tem uma página dupla, um desenho assim na página inteira. Muito em cena de ação, né, inclusive, ele costuma fazer isso. Sim. Pra dar aquela surpresa. Quando tu vira a página, tem lá um desenho em página dupla, com o personagem falando em inglês, e com uma fonte maior, assim, tipo, pra dar um destaque a mais naquela cena. Em construção, acho que é onde ele mais se destaca. Ele realmente manda muito bem nessa construção, tanto no roteiro, como na cena e tudo mais. Ela funciona muito bem, né? E essa distribuição também, né? Porque eu acho que as pessoas têm, às vezes, uma impressão meio ruim de mangá que tem muito diálogo. Porque, assim, claro que tem muito mangá que tu vai lá sentar, tu vai ler 20 minutos, 25 minutos e tal. O Sherlock, ele costuma... o Moriarty, ele costuma render mais, né, do que um outro mangá. Mas isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? A gente tem que entender que, às vezes, você ter essa quantidade maior de diálogo, ela é necessária para construir a história, a estética da história, né? Porque muitas pessoas pegam um seinen, querem comparar com o shonen, que normalmente tem essas sessões, claro, ele é muito mais simples nessa questão do diálogo. Eu acredito que não é a quantidade, é muito a distribuição e como aquilo tá sendo funcional. É um mangá que tu sente que não tem tanto diálogo inútil. Exatamente. Um pouco difíceis, mas até quando é uma piadinha, ele consegue encaixar muito bem. Por exemplo, tem uma parte que o Sherlock tá conversando com o Watson e ele fala, tu engordou 7,5 quilos. E depois, logo nas próximas páginas, é apresentado o Mycroft, e o Mycroft diz, tu engordou 7 quilos. E daí, isso daí, tipo, antes tinha parecido só uma situação besta de piadinha. Mas depois é pra mostrar, tipo, o Mycroft ele tem uma precisão maior do que o Sherlock. Ele é mais preciso. Sabe? Ele consegue enaltecer a inteligência do personagem com uma construção de cena bem simples. Isso. Eu acho que nesse ponto ele manda muito bem mesmo, cara. Eu acho que realmente ele se destaca bastante. Tanto que eu vi muita gente comentando que de fato não, que tem muito diálogo, que é enrolado. Até onde eu li do mangá eu não senti isso, sinceramente. Eu senti que tudo tem
o seu papel. E se assim, se a leitura for mais pesada, porque a galera que tá começando a ler mangá, poxa, usa o marcador, dá um tempo ali, continua lendo depois. Não necessariamente você Mas a precisa leitura, consumir um volume inteiro ali do negócio. lê parte, depois vai pra outro mangá. Eu sinto que as pessoas têm esse bloqueio E não quando se vão pra assustem também com seinen. o começo. E não se assustem também com o começo, porque o começo, os 2 primeiros volumes são mais carregados, o volume É. 4 é um pouco mais sem ritmo, mas de resto, depois que tu compra ali a história e tudo, tu vai indo, sabe? É, que ele vai apresentando, né? Tem que ter aquela construção. Mas eu acho que é isso, né? A gente abordou tudo aqui do mangá. Tem alguma consideração, Zé? Não, no geral é isso. Dei uma chance pra obra, uma obra que tá passando bem despercebido. O anime também provavelmente vai passar despercebido. O anime ninguém vai saber que tá passando. Parece que tava previsto para outubro. Não sei se teve um trailer só, ou nem teve trailer, né? Não teve, acho que nem teve. Pois é, tá complicado esse anime aí, mas vamos ver, né? Acho que vale até a pena conferir pra ver como vai ficar a adaptação. Mas tá acessível aqui no Brasil, vou deixar o link aí da Amazon Brasil pra quem quiser, né? Qualquer compra aí tá gerando uma comissão, então tá aí na descrição. E a maioria dos volumes você consegue pegar por lá, que é bem interessante. Todos os volumes estão lá. Pois é, então, enfim, fica aí a recomendação, porque realmente tem muita coisa boa que vem pro Brasil e que passa despercebida. Até dá tristeza na gente, obrigação moral de vir recomendar pra vocês. Então é isso, gente. Abraço pra todos vocês. Até o nosso próximo Shagcast, que vai ser às 6 horas do domingo, tá, gente? Vamos tentar padronizar às 6 horas. Se não tiver naquele domingo, vai pro outro domingo, mas 6 horas. Todo domingo a gente tá por aqui. Abração, até mais, pessoal. Falou.